Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo que estou preparando com todo o meu carinho. Hoje quero mostrar para vocês como fazer este casaquinho para bebês de 6 meses. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Vou fazer esse casaquinho com a lã Amore Baby da Círculo. Vou usar 2 novelos com 40 gramas cada. A cor é a 8176. Eu tenho aqui 82 pontos na agulha de tricô número 3,5. Com essa agulha eu vou fazer a gola e a pala. Eu vou usar 6 pontos de borda para fazer gola, pala e corpo do casaquinho. Vão ser 6 pontos em tricô no início e no final de todas as carreiras do direito e do avesso. Para a gola, eu vou fazer o ponto barra, um tricô e um meia. Farei aqui os 6 pontos, então, de borda, em ponto tricô. Seis pontos, e vou fazer um ponto meia e um ponto tricô, alternando um meia e um tricô, até chegar nos últimos 6 pontos do final, que vou fazer em ponto tricô. Fiz o último tricô e os 6 últimos pontos vou fazer também em ponto tricô. Segunda carreira, faço os 6 pontos em tricô para a borda. Seis pontos. O ponto barra, nós sempre vamos acompanhar os pontos de acordo com o que aparece para mim. Aqui vocês podem ver um ponto meia, seguido por um ponto tricô, um meia, um tricô. Nós vamos fazer exatamente seguindo os pontos de acordo com o que aparece. Então, aqui eu vou fazer um meia e um tricô, novamente um meia e um tricô, até o final, terminando com os 6 últimos pontos em ponto tricô. Para a gola, nós vamos fazer 8 carreiras iguais a essas que estamos fazendo. No início da 5ª carreira, eu vou voltar para mostrar para vocês como fazer a casa para botão. Eu fiz 4 carreiras em ponto barra, um tricô e um meia. No início dessa 5ª carreira, eu vou fazer a primeira casa para botão. É muito simples, nós apenas vamos fazer 2 pontos em tricô. Vou pegar 2 pontos juntos e fazer um tricô. Fazer uma laçada e os 2 últimos pontos da borda em ponto tricô. Nós vamos fazer um total de 4 casas para botão. A próxima casa eu vou fazer quando eu começar a carreira número 25. Para ser mais fácil de contar, nós vamos contar esses cordõezinhos da borda. Aqui ó, eu tenho 2. Quando eu tiver 9 cordões, eu vou fazer uma nova casa de botões.
Entre uma casa e outra, eu vou ter 9 cordões em tricô contados, assim como estou contando esses dois aqui. Quando a gente for fazer o próximo, eu ainda vou mostrar para vocês, mas depois nós temos que ir acompanhando e fazer de 20 em 20 carreiras. Entre uma casa e outra, esses 9 cordões, nós vamos repetir a casa de botão. Aqui nós vamos continuar com o ponto barra, um meia e um tricô, pelas 8 carreiras, e vou voltar para a gente continuar. Aqui está a nossa gola. Vou fazer agora uma carreira para passar fitas, é a carreira número 9. Vou iniciar com os 6 pontos em tricô para a borda. Um ponto em meia e uma laçada. 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, 2 pontos juntos, uma laçada, 2 pontos juntos, uma laçada, toda a carreira, 2 pontos juntos e uma laçada. Já estou chegando aqui no final. Dois pontos juntos, um meia e os 6 últimos pontos em ponto tricô. Décima carreira, avesso, vou fazer todos os pontos em ponto tricô. E todas as carreiras do avesso do casaquinho eu vou fazer da mesma forma, com todos os pontos em ponto tricô. Daqui para frente eu não mais vou mencionar os avessos, a não ser o avesso que vamos dividir os pontos. Mas todos os avessos vão ser feitos em ponto tricô. Ao terminar essa carreira, conte os seus pontos para ver se você continua com os 82 pontos que colocamos na agulha. Nós precisaremos ter esses 82 pontos para poder fazer a pala. Vou fazer a carreira número 11 e número 13 do direito em ponto meia. Faço os 6 pontos de borda em ponto tricô. Todos os pontos centrais, que aqui vão ser 70 pontos, eu vou fazer em ponto meia. Quando chegar no final, os últimos 6 pontos também em tricô. Vou fazer essa carreira número 11 e a carreira número 13 também igual a essa, com os seus respectivos avessos em ponto tricô. Eu vou voltar para a gente fazer a carreira número 15. Eu fiz, então, a carreira número 11 e a carreira número 13 em ponto meia e os avessos em tricô. Vou fazer agora a carreira número 15, 6 pontos de borda. Três pontos em ponto meia. Uma laçada. Um ponto meia, nova laçada, 3 pontos em ponto meia. Essa é uma repetição que está dentro do asterisco que eu coloco para vocês na receita. Nós vamos repetir esta sequência pelo número de vezes que couber aqui dentro
da parte central dos pontos do casaquinho, descontando as bordas. Neste caso aqui, vão ser 10 vezes. Eu vou fazer 10 repetições. Aqui eu já fiz uma, vou fazer mais 9. 3 pontos em meia, uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 3 pontos em ponto meia. Vou iniciar novamente, 3 pontos em ponto meia, laçada, um ponto meia, laçada, 3 pontos em ponto meia. Vamos repetir até o final e terminar com os 6 pontos em ponto tricô. Última repetição, 3 pontos meia, uma laçada, um meia, laçada, 3 pontos em ponto meia, últimos 6 pontos em ponto tricô. Carreira número 17, 6 pontos tricôs de borda e os pontos centrais vou fazer em ponto meia, chegando no final os últimos 6 pontos em ponto tricô. Carreira número 19, 6 pontos de borda em tricô. Vou repetir por 10 vezes essa sequência aqui agora que está dentro do asterisco. 4 pontos em ponto meia, uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 4 pontos em ponto meia. Essa é uma sequência que está dentro do asterisco que vamos repetir por 10 vezes. Já fiz uma, vamos fazer mais 9 vezes. 4 pontos em meia, uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 4 pontos em ponto meia. Novamente, 4 pontos em ponto meia, uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 4 pontos em ponto meia. Vou repetir pela última vez, 4 pontos em ponto meia, uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 4 pontos em ponto meia, últimos 6 pontos em ponto tricô. Vou fazer a carreira número 21, 6 pontos de borda em ponto tricô. Todos os pontos centrais vou fazer em ponto meia. E os últimos 6 pontos em ponto tricô. Carreira número 23, 6 pontos em tricô. Cinco pontos em ponto meia. Uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 5 pontos em ponto meia. Esse foi uma parte que estava dentro do asterisco. Nós vamos repetir num total de 10 vezes nos pontos centrais da carreira.
Vou fazer então mais 9 repetições. 5 pontos em meia. Uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 5 pontos em ponto meia. Novamente, 5 pontos em ponto meia. Uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 5 pontos em ponto meia. Última repetição, 5 pontos em ponto meia. Uma laçada, um ponto meia, outra laçada, 5 pontos em ponto meia. Últimos 6 pontos em ponto tricô. Início da carreira número 25. Se contarmos aqui na borda, vamos ver que já tenho os 9 cordões em tricô. Na carreira 25, no início, eu vou fazer uma nova casa para botões, 2 pontos em tricô, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, 2 últimos pontos da borda em ponto tricô. Próxima casa de botões na carreira número 45, contando aqui, daqui a 9 cordões de intervalo entre uma casa e outra. Carreira número 25, todos os pontos centrais são também em ponto meia. Carreira número 27, 6 pontos em tricô. Seis pontos em ponto meia. Uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 6 pontos em ponto meia. Esse é o asterisco. Vamos repetir o que fizemos agora por mais 9 vezes, um total de 10 vezes nessa carreira. Pela segunda vez, então, vamos fazer 6 pontos em ponto meia. Uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 6 pontos em ponto meia. Repetiremos novamente, 6 pontos em ponto meia. Uma laçada, um meia, laçada, 6 pontos em ponto meia. Últimos 6 pontos em ponto tricô. Carreira número 29, 6 pontos de tricô de borda no início e no final, e os pontos centrais em ponto meia. Carreira número 31, 6 pontos de borda, 7 pontos em ponto meia, uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 7 pontos em ponto meia.
Fizemos o que está dentro do asterisco, vamos repetir por 10 vezes o que fizemos agora. Vamos fazer novamente 7 pontos em ponto meia. Uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 7 pontos em ponto meia. Vou mostrar novamente 7 pontos em ponto meia. Uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 7 pontos em meia. Seis últimos pontos de borda. Carreira número 33 é mais uma carreira toda feita em ponto meia. 6 pontos de borda em tricô no início e no final da carreira e os pontos centrais todos em ponto meia. Carreira número 35, 6 pontos de borda, 8 pontos em meia, uma laçada, um meia, nova laçada, 8 pontos em ponto meia. Isso é o que está dentro do asterisco, nós vamos repetir por 10 vezes. Já fizemos uma vez, vamos fazer novamente. 8 pontos em ponto meia. Laçada, um meia, laçada, 8 pontos em ponto meia. Novamente, 8 pontos em meia. Uma laçada, um ponto meia, nova laçada, 8 pontos em ponto meia. Últimos 6 pontos em ponto tricô. Carreira número 37, 6 pontos de borda no início e no final da carreira, todos os pontos centrais em ponto meia. Carreira número 39, 6 pontos de borda em tricô, 9 pontos em ponto meia, uma laçada, um meia, nova laçada, 9 pontos em ponto meia. Vou repetir novamente, 9 pontos em ponto meia. Laçada, um ponto meia, laçada, 9 pontos em ponto meia.
e os 6 pontos em tricô de borda. Carreira número 41. 6 pontos tricôs de borda. Pontos centrais em ponto meia e os últimos 6 pontos em ponto tricô. Carreira número 43. 6 pontos de borda em ponto tricô. Nos pontos centrais, eu vou fazer em ponto arroz. Um ponto meia e um ponto tricô, um meia e um tricô, até chegar nos 6 pontos de borda. Toda essa carreira eu vou fazer em ponto arroz. Vou voltar agora para mostrar para vocês o avesso do ponto arroz. Carreira número 44, vou seguir fazendo o ponto arroz, 6 pontos de borda em tricô, e vou observar o ponto de acordo com o que eu vejo. Aqui eu vejo um ponto meia, eu vou fazer o ponto ao contrário. Então, aqui eu vou inverter o ponto, eu vou fazer um ponto tricô. Se eu vejo um ponto tricô, eu vou fazer um ponto meia. É diferente do ponto barra, porque o ponto barra nós acompanhamos o ponto. E aqui nós vamos inverter o ponto. Onde eu vejo um tricô, eu faço meia. Onde vejo um meia, faço um tricô. Essa é a carreira número 44. A carreira número 45, vou fazer exatamente igual a que fizemos na carreira número 43. Vou terminar essa carreira número 44 e fazer também a 45 em ponto arroz. E vou voltar na carreira número 46 para que a gente possa dividir os pontos para fazer corpo e mangas. Carreira número 46, que é a carreira onde vou dividir os pontos. Eu vou fazer primeiro a parte da frente e as costas juntas e as mangas separadamente. Quem quiser fazer as mangas primeiro, é opcional, façam. Eu gosto de fazer primeiro a frente e as costas juntas. Aqui eu tenho 35 pontos para um lado da frente e coloquei um pedacinho de fio de lã para poder marcar. Contei 44 pontos e coloquei uma nova marcação. Contei para as costas 64 pontos e coloquei uma nova marcação. A outra manga, 44 pontos, nova marcação. E os últimos 35 pontos para o outro lado da frente. Essa carreira eu vou fazer toda em ponto tricô. Quando chegar na parte das mangas, eu vou separar os pontos e passá-los para um fio para que eu possa fazer depois. Nesse momento é que, se vocês quiserem fazer primeiro as mangas, façam do jeito que estão acostumadas, tá? Vou começar a trabalhar com a agulha 4,5, fazer então os 35 pontos em tricô para um lado da frente. pontos, posso tirar essa marcação, vou passar para uma agulha, um fio à parte,
os 44 pontos da manga. Quarenta e quatro pontos, tiro essa outra marcação e vou deixar esses pontos separados para eu fazer no final. Vou fazer agora 64 pontos em ponto tricô para as costas. Sessenta e quatro pontos, tiro essa marcação, separo novamente um fio, 44 pontos para a outra manga. 44 pontos. Vou deixar esses pontos também separados. E os últimos 35 pontos em ponto tricô para o outro lado da frente. Termino de trocar a agulha. Essa primeira carreira do corpo do casaquinho, eu vou fazer os pontos de borda no início e no final, e os pontos centrais vou fazer em ponto meia. Aqui eu vou trabalhar com 134 pontos totais, tirando os 12 pontos de borda, vou ter 122 pontos aqui nessa parte central. Vou fazer o avesso. Este ponto que eu escolhi para o corpo do casaquinho também tem o avesso todo em tricô. Essa carreira que vou fazer também em ponto tricô. E todas as outras do lado avesso, as carreiras número par, eu vou fazer em ponto tricô até chegar à barra do casaquinho. Vamos começar a fazer o ponto que escolhi para fazer o corpo do casaquinho. Vou fazer o ponto salpicado simples. Esse ponto é formado por 8 carreiras, é um ponto extremamente fácil, muito simples. Eu dividi os pontos que tenho aqui pela quantidade de pontos que é necessário para fazer esse desenho. São múltiplos de 4 e mais os pontos de borda. Aqui eu estou colocando também um ponto meia a mais no início e no final, pela quantidade que a gente tem. Como nós temos para os pontos centrais 122 pontos, 12 pontos são de borda, eu vou precisar colocar esses 2 pontos meia em algum lugar. Vou colocar um no começo e um no final. Então, além dos números para o ponto, estou usando esses 2 pontos aqui a mais. Mas estou dividindo eles direitinho nas carreiras que vou colocar aí para vocês na tela. Primeira carreira do ponto, nós vamos fazer os 6 pontos de borda que vai nos acompanhar também no corpo do casaquinho. Vou fazer aquele um ponto meia que está sobrando para mim e mais 3 pontos em meia. A esses 3 pontos em meia já fazem parte do ponto. Um ponto tricô. E vou repetir esses 3 pontos em ponto meia e mais um tricô até o final. Novamente vou repetir. 1, 2, 3 meias, um tricô. De novo. 1, 2, 3 meias, um tricô. Pela terceira vez, 1, 2, 3 meias, um tricô. Vamos repetir 3 meias e um tricô até o final. Quando tiver 7 pontos aqui no final, nós vamos fazer um ponto meia, que é esse que está sobrando da receita, e mais 6 pontos em tricô. Vamos chegar lá para vocês verem. Vou fazer a última sequência, 3 pontos em ponto meia, um tricô, um ponto meia e os 6 pontos de borda em ponto tricô.
Vou fazer a segunda carreira do ponto, como eu disse para vocês, todos os pontos da carreira em ponto tricô. Vou fazer agora a terceira carreira, 6 pontos em tricô de borda, no início e no final, e todos os pontos centrais, que aqui vão ser 122 pontos, em ponto meia. Quarta carreira, todos os pontos em ponto tricô. Quinta carreira, 6 pontos de tricô para borda, 2 pontos em meia, 1 tricô, 3 pontos meia. O que vamos repetir até o final nessa carreira é 1 tricô e 3 pontos em meia. Vou repetir novamente, 1 tricô e 3 pontos em meia, e vamos fazer 1 tricô e 3 pontos em meia até chegar no final da carreira. Pela última vez na carreira, 1 tricô, 3 pontos em meia e os 6 últimos pontos em tricô de borda. Sexta carreira do ponto, todos os pontos da agulha em ponto tricô. Sétima carreira do ponto, 6 pontos tricôs de borda, todos os pontos centrais em ponto meia, chegando ao final, últimos 6 pontos em tricô para a borda. Oitava carreira, todos os pontos em ponto tricô. Terminamos uma sequência completa do ponto, que são essas 8 carreiras. Nós vamos repetir este ponto da carreira 1 à carreira 8 até completarmos 12 centímetros e meio de onde começamos o ponto até ter os 12 centímetros e meio. Aqui na pala, do começo até onde fizemos as carreiras de arroz, nós já temos 12 centímetros e meio. Nós vamos fazer então até ter 25 centímetros no total. 12 centímetros e meio da pala e 12 centímetros e meio do ponto salpicado simples. Eu vou fazer então até completar essa medida e vou voltar para a gente fazer uma barra para o casaquinho. Eu já terminei de fazer os 12 centímetros e meio do ponto salpicado simples. Aqui no total da gola até onde eu fiz, eu já tenho os 25 centímetros. Eu vou fazer 6 carreiras agora, totalmente em ponto tricô. Todos os pontos da agulha em ponto tricô, no direito e no avesso. Quando eu terminar, então, essas 6 carreiras, eu volto pra gente arrematar. Terminei as 6 carreiras em ponto tricô, que formaram esses 3 cordões. Vou arrematar do lado direito do casaquinho, em ponto tricô, de uma forma bem simples que eu costumo fazer. Faço o primeiro ponto, volto com ele para a agulha, pego juntamente com o próximo, faço 2 pontos juntos, volto o ponto para a agulha, pego novamente o próximo, faço 2 pontos juntos em tricô, volto o ponto para a agulha e vou procedendo da mesma forma até sobrar um único ponto.
passo o fio por dentro desse ponto e arremato. Eu vou terminar de fazer esse arremate aqui e já volto pra gente começar a manga. Vou pegar os pontos de uma das mangas, vou fazer com agulha 4,5. Essa carreira é toda feita em ponto tricô. Na manga, eu vou fazer ponto de borda. Eu vou pular o primeiro ponto e fazer o último ponto em ponto meia. Nessa primeira carreira, eu ainda vou fazer todos os pontos em ponto tricô. Nas mangas, eu vou sempre pular o primeiro ponto de uma agulha para outra, sem fazer, e o último ponto de todas as carreiras eu vou fazer em ponto meia, tanto no direito como no avesso. Vou fazer todos os pontos desta carreira em ponto meia. Vou fazer agora o avesso. Todos os pontos da carreira vou fazer em ponto tricô e o último ponto vou fazer em ponto meia. Último ponto, um ponto meia para a borda. Vou começar a fazer o ponto salpicado simples que fizemos no corpo do casaquinho. Na manga, sempre vou pular o primeiro ponto sem fazer, vou fazer um ponto tricô e fazer o que está dentro do asterisco. 3 pontos em ponto meia, um ponto tricô. Vou repetir novamente, 3 pontos em ponto meia, um ponto tricô. 3 meias e um tricô até o final da carreira. Vou repetir pela última vez nessa carreira, 3 pontos em meia, um tricô e 2 últimos pontos em ponto meia. O avesso, vamos fazer igual ao último avesso que fizemos, pulando o primeiro ponto sem fazer, todos os pontos em ponto tricô, o último ponto em ponto meia. Terceira carreira, pulo o primeiro, faço todos os demais pontos desta carreira em ponto meia. Quarta carreira, avesso do ponto sempre igual, primeiro ponto pulo sem fazer, todos os demais pontos em ponto tricô, o último ponto, um ponto meia. Quinta carreira, vou pular o primeiro ponto sem fazer, 2 pontos em ponto meia, um tricô e 3 meias. O que está dentro do asterisco é um tricô e 3 pontos em meia, que nós vamos repetir até o final. Um tricô e 3 pontos em meia. Chegando no final, depois do asterisco, um tricô e os 4 últimos pontos em ponto meia. Sexta carreira, exatamente igual às anteriores do avesso, pulo o primeiro ponto, pontos centrais em ponto tricô, o último ponto, um ponto meia. Sétima carreira do ponto, pulo o primeiro ponto sem fazer, todos os pontos dessa carreira em ponto meia.
Oitava e última carreira do ponto, pulamos o primeiro ponto sem fazer, todos os pontos da carreira em ponto tricô, o último ponto, um ponto meia. Terminamos então uma sequência do ponto. Vamos iniciar novamente da primeira carreira do ponto só picado simples e fazer da primeira à oitava num total de 4 vezes na manga e mais as 4 primeiras carreiras. Eu vou fazer mais essas 3 sequências e as 3 primeiras carreiras do ponto. Quando eu for fazer a 4ª carreira, eu vou voltar para a gente fazer juntos e diminuir os pontos para fazer o punho. Eu já fiz 4 sequências do ponto e mais as 3 primeiras carreiras. São 12 centímetros e meio que eu fiz do ponto. Desde que terminamos aqui a pala, 12 centímetros e meio. Eu vou fazer a 4ª carreira do ponto. E nesta carreira eu vou diminuir 7 pontos. Eu vou passar de 44 pontos que tenho agora para 37 pontos. Vamos pular o primeiro ponto, fazer 2 pontos em ponto tricô. E vamos começar a repetir o que está dentro do asterisco. 2 pontos juntos em tricô e 4 pontos em tricô. Já fiz uma redução. Eu vou fazer 7 no total. Pela segunda vez, 2 pontos juntos, 4 pontos em tricô. 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 2 juntos, 4 tricôs. Pela 7ª vez, 2 pontos juntos, 2 tricôs e o último ponto, um ponto meia. Vou fazer o punho da manga. Vou trocar agora para a agulha número 3,5 e vou fazer 8 carreiras em ponto barra, um tricô e um meia. Vou continuar saltando o primeiro ponto sem fazer e o último ponto do avesso e do direito em ponto meia. Aqui começarei com um tricô e um meia e vou alternando um tricô e um meia até o final da carreira. O último ponto, um ponto meia. No avesso, pulo o primeiro ponto e vou acompanhar os pontos de acordo com o que me apareça. Aqui tem um ponto meia, vou continuar com o ponto meia. Este um ponto tricô, faço um ponto tricô. Vou fazer um meia e um tricô. O último ponto da carreira vou fazer em ponto meia. Eu vou seguir assim por 8 carreiras. Quando eu estiver novamente no direito, eu volto para mostrar para vocês o arremate. Depois de terminar as 8 carreiras, nessa carreira do direito eu vou arrematar em ponto tricô da mesma forma que fiz no corpo do casaquinho. Vou fazer o primeiro ponto, volto com ele para a agulha e vou pegando de 2 em 2 até restar um ponto. Neste último ponto eu vou passar um pedaço mais comprido do fio para que eu possa costurar com ele mesmo. Vou costurar a manga pelo lado direito dela com uma agulha de tapeçaria na própria lã que deixei aqui no final.
Vou passar pelo primeiro ponto e voltar onde saiu o fio. E vou passar a agulha pelos pontos que fizemos na borda. Esse ponto meia que aparece aqui nessa lateral é o ponto que fizemos de borda. Nós vamos passar a agulha por esse ponto, desceremos por um e vamos voltar a agulha pelo outro. Aí desço por um e volto pelo outro. E vou fazer assim com todos os pontos dessa lateral da manga. Aqui eu já terminei o casaquinho. Eu coloquei 4 botões encapados com renda. Já coloquei também a fita de cetim número 1, com aproximadamente 1 metro. Vou dar as medidas para vocês, apesar de eu já ter ido falando as medidas durante o vídeo. Aqui, de altura, ele tem 27 centímetros. De largura, aqui embaixo, com o casaquinho fechado, tá com 29 centímetros. A manga, medida a partir da gola, está com 28 centímetros e meio. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo, se inscreve no canal, clique no sininho para receber notificações. Agradeço muito vocês terem assistido comigo até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!